Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de resenhas do canal. Separei dois materiais, sendo que um deles possui 3 volumes. Vamos começar por Assassin's Creed. Esse material que é baseado num game, um game que foi adaptado para os quadrinhos. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu particularmente não gosto de adaptações de games para quadrinhos. As histórias são bem sofríveis. Claro que tem as exceções, como Injustiça, Deus Entre Nós, que eu já fiz review e indico para vocês. E essa gratíssima surpresa, Assassin's Creed, publicada pela editora Astral Comics ao preço de R$ 22,90, 3 volumes, A Queda, A Corrente e Brahman, exatamente nessa ordem de publicação. Escrita por Cameron Stewart e Cal Kelchel, não sei como pronuncia esse nome aqui. Bom galera, é o seguinte, nesse primeiro volume aqui de A Queda, a gente tem duas tramas paralelas, uma que ocorre no passado e outra, vamos dizer, no presente. A que ocorre no passado, a gente tem a história do Nikolai Orelov. Ele que pertence à Liga dos Assassinos e está em busca de um artefato misterioso, é uma espécie de um cajado. E ele vai se defrontar com o Czar, né, na época da czaristas da Rússia. E com isso ele fica obcecado e vai atrás desse artefato. Vários elementos históricos que realmente ocorreram são mencionados nessa história. No final, nos extras aqui, são mencionados esses fatos históricos, ó, por dentro de A Queda. Ele está contextualizando para o leitor. Muito boa essa sacada da Astral Comics em colocar esse material extra. Olha mais. Tem a participação do Rasputin, que também é um personagem icônico dentro do universo do Hellboy, que é um personagem, né, histórico. E aqui vai mencionando vários fatos, inclusive a Tunguska. Esse aqui é uma explosão que aconteceu na Rússia, foi em 1908. Essa explosão, ela trouxe um monte de mistério por trás dela, porque ninguém sabia como que ela ocorreu. Se foi um meteoro que caiu, se foi uma explosão, se foram ETs, se foi um buraco negro. O Warren Ellis, no Pesadelo Supremo da linha Ultimate, explorou também essa explosão, né, que ainda ninguém sabe direito o que realmente ocorreu. A outra trama paralela vai trazer as histórias do Daniel Cruz. Ele, que é um cara um pouco inquieto, problemático, e ele começa a ter algumas visões exatamente referente à Liga dos Assassinos. E ele descobre que ele pode ter uma descendência de algum dos membros da Liga dos Assassinos, e ele vai ser usado para entrar num determinado grupo e acabar com esse grupo, né? Ele vai entrar como um cara bonzinho, mas ele tem esse lado que nem ele consegue compreender direito. Esse aqui é o primeiro volume. Nesse segundo volume, A Corrente é uma continuação direta da Queda, então necessariamente você precisa ler A Queda para poder compreender o que está se passando na Corrente. Nesse segundo volume, a gente tem o Nikolai Orelov já morando na América, ele está refugiado, ali escondido, meio que semi-aposentado, cuidando do filho dele, até que ele é achado por um dos membros da Liga dos Assassinos. E esse membro, que ele pertencia à Liga dos Assassinos, de amigo se torna inimigo, porque ele está em busca de algo que ele pegou no volume 1. Eu não vou comentar para não soltar um spoiler aqui. Então a Liga dos Assassinos vai atrás dele para matar ele e recuperar esse artigo. Enquanto isso, o Nikolai ele vai treinando o filho dele como uma espécie de substituto. Ele precisa sofrer, passar por situações de perrengue, situações de necessidade para poder crescer como homem. Claro que ele é uma criança ainda, mas ele tem que pegar aquele instinto de sobrevivência, aquele instinto de assassinato, e a trama vai percorrendo nesse sentido. Em paralelo ainda, novamente, a gente tem as histórias do Daniel Cruz. Depois de ele desmantelar um grupo, que eu não vou querer mencionar também para não soltar muitos spoilers, ele vai ser escalado para achar um outro objeto de vital importância em Moscou. E com isso ele vai receber uma espécie de treinamento, né? Tanto da parte mental dele, por ele ser um descendente da família Orelov, descobre-se isso, que não é nenhum spoiler, você já consegue deduzir pelo volume 1, e a trama vai ser conduzida nesse sentido. Duas histórias paralelas, uma que ocorre no passado e uma no presente. Nesse terceiro volume, Brahman, que é desvinculado do volume 1, A Queda, e do volume 2, A Corrente, é um arco fechado, a gente tem a história do J. Sora, ele que é noivo de uma estrela de cinema e também um programador talentoso de uma gigante de software. Entre várias tecnologias que foram criadas por essa empresa, tem um dispositivo, tipo um visor 3D, que ele coloca e ele tem acesso
acontecimentos dos antepassados dele, dos ancestrais dele. É como tivesse impregnado a vida dos ancestrais dele no DNA dele e de qualquer outra pessoa que põe o visor. Se a pessoa coloca o visor, ela tem acesso, por exemplo, ao que o tataravô dele fez. Então isso acaba gerando um conflito entre duas ordens, a Ordem dos Templários e a Irmandade dos Assassinos. Esses dois grupos acabam descobrindo esse dispositivo e, no caso do Jot Sora ser talvez um assassino, ou descender de uma linha de assassinos, e com isso eles vão atrás de um objeto, as duas irmandades, ou as duas ordens, enfim, a ordem ou a irmandade, em busca desse objeto que pode modificar o mundo. Então esse material aqui, muito bacana, eu particularmente curti mais o volume 1 e o volume 2, para quais eu daria uma nota 8,5, e esse volume 3 aqui eu daria uma nota 8,2. Material de qualidade, quem curte o jogo, eu acho que com certeza vai curtir essa adaptação para os quadrinhos. O próximo material é Detalhes do Vanik Correia. É um material independente com 250 páginas. Teve algum apoio aqui, mas eu acredito que é um material independente custeado por ele. É um material em preto e branco, um material que me chamou muito a atenção. O Vanik explica que foi baseado num sonho que a esposa dele teve, colocaram no papel e transformaram em HQ. Obviamente ele incrementou algumas coisas. Eu gosto de materiais independentes com bastante páginas porque o autor consegue desenvolver melhor e você vê um potencial no autor, né? Você percebe se ele vai ser um grande quadrinista ou não, porque ele consegue colocar todas as ideias, e 250 páginas é suficiente para isso. Então eu acho bem interessante materiais, o que não é comum, né? Materiais independentes com bastante páginas. Nessa trama aqui, que vocês podem olhar e pensar, porra, parece retalhos do Craig Thompson, né? Eu diria que se assemelha até um pouco no formato da história, mas a história não é... O formato da história, não a história em si, não o conteúdo. Os desenhos também, que são excelentes, os desenhos do Vanik, também se assemelham um pouco ao Craig Thompson. Com relação a essa história, a gente tem a Lúcia, uma garota de 16 anos de idade que vive reclusa. Ela vive numa espécie de fazenda onde ela não tem contato com praticamente nada. Ela vive totalmente solitária, ela é criada pelo avô dela. Então esse avô dela fez uma longa viagem, ela está sozinha, vivendo aquela vidinha dela, simples, humilde, e o avô dela aparece e fala, ó, arruma suas coisas, e nós vamos embora, eu vou te colocar em outra família, para você poder interagir, para você poder se enturmar. E é uma família que, apesar dela ter um estranhamento quando ela chega na casa dessa família, foi um local que ela já veio quando criança, mas a memória dela é um pouco afetada, ela sofre uma espécie de amnésia, ela não consegue se recordar muito bem nem dos pais dela e nem da infância dela. Ela se recorda de ela tem alguns lapsos de memória, inclusive quando ela reencontra o Luiz, que é o amiguinho de infância dela, eles demonstram uma certa paixão de infância. Só que a história ela é envolta em mistério. Eu diria que é uma trama com drama, com suspense, né, um mistério e também com um certo romance. Eu fiquei com uma expectativa muito grande, assim, descobrir o que realmente estava acontecendo, porque ela passa a viver sobre as regras daquela família, é uma família muito estranha. Você não sabe o que está acontecendo, lembra, de certa forma, eu não espero não jogar um spoiler, mas lembra um pouco o Bebê de Rosemary, sabe? Onde tem todo um grupo de pessoas tramando contra você. Será que isso é realmente uma coisa psicológica da personagem da Lúcia? Ou realmente há uma trama, né, querendo prejudicar ela, né, nesse sentido? Então é uma coisa que realmente me deixou com uma expectativa muito grande na história. Talvez algumas pessoas torçam um pouco o nariz pelo aspecto religioso desse gibi. Eu diria que ele não faz um proselitismo, não, ele não vai estar nesse sentido. Eu acho que o Vanik ele conseguiu chegar no limite
do elemento religioso sem ficar aquela coisa de pregação, né? Uma pregação religiosa. Eu acho que ele conseguiu deixar bem no limite sem tornar a história chata e pedante. Ah, religião, sabe aquela coisa? Eu particularmente não sou religioso, mas e mesmo assim adorei a história. Eu dou uma nota para esse material, vou mostrar um pouco do desenho para vocês. Eu dou uma nota 8.8, material de extrema qualidade, um material nacional que me surpreendeu imensamente. Dá uma olhada na arte do Vanik. Mais um pouco. É uma trama muito legal. O começo da história, quando ela vai embora, ela vai deixar algumas coisas para trás, vocês precisam ver como o Vanik consegue transmitir a sensação de tristeza da personagem. Aqui mais um pouco. Galera, material sensacional. Fica a dica para vocês. Vou deixar na descrição do vídeo aqui como vocês fazem para comprar esse material aqui. Um abraço para todo mundo, curtam, compartilhem e até a próxima. Yes!